Uma alegria ver os irmãos, também, como já mencionámos no primeiro culto, uma alegria também ver as nossas crianças hoje a participarem do culto, através dos talentos que têm, também do trabalho que têm vindo a desenvolver. No primeiro culto não fizemos um agradecimento público, mas queremos aproveitar agora e agradecer ao professor Marcelo. Ele não é a primeira geração que ele apanha no Miratejo, não é assim? Já houve uma outra geração onde ele também treinou e que serviram também aqui na igreja, e agora uma nova geração. E não te preocupes, porque esta igreja tem muitas gerações para dar ainda e queremos continuar a desfrutar também do teu serviço, do teu amor para connosco. Obrigado também pelo trabalho desenvolvido. Também o pastor Jairo esqueceu-se de dar um anúncio. Sim, não deste o anúncio neste segundo tempo. Pensei que já tinha ficado gravado. Não. A Lina está grávida. Agora ficou gravado, não é? Não ficou. Terei que ser eu a dar para toda a internet. Sim, perdeu a força, o pio. Então a Lina está grávida, não é assim? O pastor Jairo continua a faturar, agora arrancou e só a volta do Senhor agora. Não é assim? Então damos graças a Deus por essa bênção também na vida da família Lopes. Então uma manhã cheia de emoções, uma manhã cheia de alegria, não é assim? Aquela que Deus nos tem dado, e talvez a maior alegria que poderíamos receber nesta manhã é que depois de ouvir a mensagem do Evangelho, era que um pecador aqui no nosso meio se convertesse, cresce no Senhor Jesus. Mas vamos hoje voltar à nossa segunda carta aos Coríntios, a carta que temos ao longo de 2 anos estudado juntos como igreja, e queremos nestes 2 meses que nos restam terminar. Esse é o alvo, é o objetivo, ainda que hoje já fiquei atrapalhado, mas não há problema. Vamos então tentar chegar a essa meta. E hoje entramos no capítulo 12 novamente, desde o versículo 14 até ao versículo 18. E antes de começarmos a observar, a relembrar, não é assim, que nós saímos de um mês de pausa onde nós estudámos acerca da família, não é? Nós vimos o que era uma família, nós vimos acerca da educação na família, nós vimos também acerca da pureza na família, e nós terminamos falando acerca dos hábitos da família. Tivemos na semana passada um acampamento muito bom. Quero animar a todos os irmãos que no próximo ano se juntem, aqueles que não puderam estar por alguma razão connosco, se juntem a nós para esse acampamento. Foi um tempo também muito bom com a palavra de Deus, e queremos repetir ano após ano, quando o Senhor nos permitir, fazer este acampamento também depois de termos o mês da família. Nós queremos então voltar a este livro, um livro que tem sido muito importante para a nossa igreja, em primeiro lugar, para ensinar tanto a membros como pastores, liderança, o que é o ministério, qual é a natureza e os propósitos do ministério. Em segundo lugar, é uma carta que nos tem ajudado a entender a importância de ser generosos, de sermos uma igreja, tanto pastores como liderança, que olham uns pelos outros, que tentam suprir as necessidades uns dos outros, que tentam apoiar os irmãos que passam por necessidades. E em último, na etapa em que estamos agora, onde nós nos encontramos, olhar para o que é um verdadeiro apóstolo. Assim, o apóstolo Paulo está a confrontar-se com falsos apóstolos dentro da igreja de Corinto, e ele então escreve esta carta para mostrar à igreja de Corinto e também a toda a igreja de Cristo o que é um verdadeiro apóstolo e, em extensão, o que são os verdadeiros servos de Deus. Porque, de alguma forma, aquilo que nós estamos a viver hoje começou no Senhor Jesus, foi transmitido aos apóstolos e agora a todos os seus servos e a toda a igreja do Senhor. É por isso que nós temos que relembrar tudo aquilo que temos visto, porque esta carta tem sido especial para nós, para mim especialmente, para que eu possa ser melhor pastor, melhor ministro do Senhor Jesus Cristo, e para que a igreja daqui para a frente sempre escolha biblicamente aqueles que devem ser os líderes, os pastores desta igreja. Como falávamos de gerações,
o que nós queremos ver daqui para a frente é os nossos filhos a serem esses servos bíblicos para esta igreja. É o nosso sonho e as nossas orações. Bem, é isto que nós vimos então ao longo de todos estes meses, desde o capítulo 10 até o presente capítulo, o capítulo 12. Então, em primeiro lugar, os primeiros requisitos que nós vimos é que estes homens devem ser imitadores de Cristo, devem andar em santidade, devem usar armas que são poderosas em Deus, devem edificar a igreja, são homens de verdade, o padrão deles é o Senhor Jesus Cristo, andam segundo as normas divinas, gloriam-se em Deus, são aprovados por Deus, têm zelo pela simplicidade e pureza da igreja, têm zelo pela fé da igreja, têm zelo pelo poder de Deus na igreja, estão dispostos ao sacrifício, têm uma disposição para amar, denunciam os falsos mestres, sofrem pela igreja de Cristo, sofrem pelo Evangelho de Cristo, gloriam-se do sofrimento e das suas fraquezas, amam a igreja, o Evangelho e são homens humildes. Então este é o tipo de servos, estes são os tipos de homens que nós precisamos para a igreja. Parece que há uma bem que não concorda muito com a minha pregação. Mas é isto, Maite, que precisamos, é isto que queremos, é isto que devemos orar e escolher para liderar a nossa igreja. Então hoje nós vamos continuar nesta saga, vamos continuar a olhar para este tipo de homens. É isto que a igreja deve procurar para si mesma. Mas antes de observarmos o que iremos ver nesta manhã, devo fazer um parênteses e trazer um comentário. Depois de olhar para toda esta lista, certamente o comentário é este: somente um louco se aventura a ser um servo de Deus. Na verdade, o que eu estou a dizer é que existem somente duas razões pelas quais os homens hoje estão no ministério. Bem, a primeira é aquela que nós tiramos da Bíblia, é que eles foram chamados por Deus e confirmados por uma igreja local. Eles têm um chamado divino para fazer o ministério, para pregar o Evangelho, para ensinarem a palavra de Deus. A outra razão é porque provavelmente estes homens e muitos homens têm um interesse egoísta, um objetivo egoísta, algo que não é bíblico e que os motiva a procurar o ministério, o púlpito e a importância na Igreja de Cristo. Bem, olhando e pensando desta forma acerca das motivações que levam um homem a estar no ministério, gostava de levar-vos a conhecer um livro que tem tido um grande impacto em mim, mais por causa da sua história. É um livro escrito por este autor, o nome dele é Costi Hinn. O apelido dele é bem conhecido, também ele é sobrinho do famoso Benny Hinn, famoso pastor, pregador do Evangelho da Prosperidade, daqueles que dizem se dás, Deus vai prosperar-te e que nunca vais ficar doente e por aí adiante. Assim, este Benny Hinn é muito conhecido, talvez o best-seller dele é este livro, Bom Dia Espírito Santo. E este homem tem espalhado mentira e heresia por todo o mundo. E este jovem, este pastor, Costi Hinn, é o seu sobrinho que cresceu nesse mundo e que, uma vez confrontado com a verdade, com o Evangelho verdadeiro, foi salvo, arrependeu-se, saiu desse mundo. E hoje, sendo um pastor batista, ele conta-nos, neste livro, toda esta história e o que está por detrás do Evangelho da Prosperidade, que aqui no nosso mundo, no nosso contexto, é conhecido mais pela Igreja Universal, do Reino de Deus, Igreja Maná e afins, que pregam o mesmo Evangelho, que não é bíblico, que não podemos encontrar nas Escrituras e que só enganam e levam ao erro aqueles que aderem. Neste livro, ele tem umas páginas interessantes que nos ajudam a ver exatamente o que vivem estes homens que têm uma motivação que é egoísta, que está muito ligada à avareza, ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Notem o que ele diz neste livro. Quando falamos de benefícios no Evangelho da Prosperidade, não me refiro a um seguro médico. Refiro-me sim a um seguro de bens materiais.
Em menos de 2 anos de trabalho dentro do movimento, e faço aqui um parênteses, ele trabalhou 2 anos inteiros com o seu tio antes de entrar na universidade. Sem incluir o ter crescido nele, desfrutei de mais luxo do que jamais podia ter imaginado. Sentia como se estivesse junto ao rei Salomão. Há pessoas ricas que têm muito dinheiro, mas que não vivem esplendidamente. Há pessoas ricas que têm muito dinheiro e sabem como fazer que os novos luxos se convertam no normal. Nós éramos estes segundos. Eis aqui uma mostra dos preparativos de viagem, hotéis e destinos de compras que tive nesse período de quase 2 anos. E passo a citar. Viagens de avião num Gulfstream, cujo aluguer era em média $36 mil. Suíte real no Burj Al Arab, no Dubai, esse edifício enorme que foi construído no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, cuja noite custa $25 mil. Vila de Este, Lago de Como, Itália, o Vaticano em Roma, o grande resort Lagonici na Grécia, o Hotel Lanesborough em Londres, o Mandarim Oriental em Mumbai, Índia, o Ritz em Paris, o Ritz também na Califórnia, de compras em Harrods em Londres, um lugar onde talvez umas calças custem €500, de compras por Rodeo Drive em Beverly Hills, Califórnia, suítes de hotel no Hotel de Paris, Monte Carlo, Mónaco, casino de Monte Carlo, no Mónaco, de compras também em Monte Carlo, viagens turísticas por Israel, suíte presidencial do grande Wailea Maui no Havaí, casa numa praia privada no Havaí, choferes de carros Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Range Rover, Maserati, vestuário de Versace, Salvatore Ferragamo, Gucci, Bijan, coisas que nunca vimos nós na nossa vida. Acessórios de Louis Vuitton, Prada, Breitling. Ele, num determinado momento no livro, conta que tinha um relógio que custava, desta marca Breitling, $10 mil. Tinha não sei se viram esse carro, o Hummer, conhecem? Que até tem televisões por dentro. Assim, tinha esse carro na altura, no ano 2003, por $80 mil. Chanel, Hermes e D&G. Todas estas coisas mostram o nível que estes homens viviam com o dinheiro que eles faziam no Evangelho da Prosperidade. Então ele diz o seguinte: os ricos que desfrutam das coisas mais refinadas da vida olham para esta lista e encolhem os ombros. Talvez até as pessoas com um nível de rendimento modesto digam: não é para tanto, mas já vi que viveste a boa vida. Ambos até podem olhar e considerar tudo com indiferença, até que recordamos que tudo isso se pagava com doações de pessoas desesperadas que acreditavam que, ao dar dinheiro a um pregador da prosperidade, o seu dinheiro faria com que eles também tivessem esse estilo de vida. Algo ainda mais devastador era que alguns desses ofertantes esperavam ver um aumento de 50% por cima do seu salário mínimo, como uma bênção de Deus por eles terem semeado uma semente. Algo que há um tempo atrás descobri numa conversa num restaurante com o dono do restaurante, desesperado, e a pensar que ele precisava de semear para que o Senhor o abençoasse. As pessoas que mais trabalhavam duro eram os pobres que apenas chegavam ao final do mês, mas que davam tudo para nós. Lembro-me quando me dei conta pela primeira vez de que o nosso estilo de vida se alimentava de aproveitar-nos dos demais e de contar com o apoio de voluntários e empregados que não viviam como nós. Eu era adolescente e estava de viagem para visitar o meu tio na Califórnia. Havia um casal, o Ron e a Sarah, que lhe serviam como mordomo e doméstica há muitos anos. Tinham estado com ele na Flórida e tinham-se mudado para a Califórnia por causa dele e o seu ministério para poderem continuar com o trabalho. Nessa viagem, o Ron apanhou-me no aeroporto e por alguma razão comecei a falar com ele sobre a sua vida. Descobri que todos os dias viajava 1 hora de ida e de volta para trabalhar na casa do meu tio no condado de Orange.
tinha a sua vivenda a 1 hora de distância, porque o condado de Orange é um dos lugares mais caros para viver nos Estados Unidos. Viviam de forma muito modesta, enquanto trabalhavam na mansão com vistas para o mar de 8,2 milhões de dólares do meu tio, conduzindo uma carrinha destroçada e a trabalhar até às últimas para cuidar dos seus filhos e chegar ao fim do mês. Nesse dia, o contraste caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Trabalhavam como empregados para o meu tio a full time e apenas podiam permitir o luxo, ou permitir-se o luxo de viver. Bem, este estilo de vida é muitas vezes a motivação de muitos para estarem no ministério, para serem pastores, para serem líderes de uma igreja. Por isso pregam o evangelho da prosperidade, o desejo deles é a prosperidade, é o dinheiro dos seus ofertantes. Bem, esta forma de viver, essa forma de estar, este amor pelo dinheiro, não é nada novo nos nossos dias. Ele existe, ou este amor existe, desde que a queda aconteceu. Nós podemos ver sinais nas Escrituras, por exemplo, na vida de Ló. O amor por mais levou-o a ir viver para perto de Sodoma e Gomorra e desgraçar a sua própria família. Vemos isso, por exemplo, no falso profeta Balaão, que ministrava por amor ao dinheiro. Vemos isso, por exemplo, na ruína, na queda familiar de Acã, que roubou algo que o Senhor havia dito que eles não podiam tomar. E nós podemos continuar a olhar para as Escrituras e ver várias vezes pessoas e homens e mulheres por amor ao dinheiro que se destroem, mas que ambicionam muitas vezes uma posição para obter isso. Bem, a Bíblia está cheia de ilustrações ou de demonstrações desta realidade. O Senhor denunciou isto no Antigo Testamento, no povo de Israel, entre os líderes de Israel. Vejam comigo, vamos até ao livro de Miqueias, espero que encontres, está bem, Miqueias? Capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 1 até ao versículo 5, está bem? Miqueias 3, desde o versículo 1 até ao versículo 5. Diz assim a palavra de Deus, disse eu, ouvi agora vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e dele arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem, aonde? Na boca. Notem também a mesma denúncia, alguns anos mais tarde, mas um pouco atrás nas nossas Bíblias, em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel foi um profeta no Reino do Sul. Já no cativeiro, ele denuncia uma das razões pelas quais o povo foi levado para o cativeiro na Babilónia. E reside exatamente aqui neste amor ao dinheiro, no desejo pela prosperidade, pelos bens materiais dos líderes de Jerusalém. Capítulo 34, versículo 2 e 3, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Bem, isto não cessou com o povo de Israel, não cessou na Antiguidade. Quando entramos no Novo Testamento, encontramos o Senhor Jesus a denunciar esta mesma prática nos líderes, agora em Jerusalém. Vamos até Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12.
Vamos ler a partir do versículo 38 até o versículo 40. Diz assim, 12, 38 a 40 de Marcos. E ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talãs e das saudações nas praças. E faço este comentário, algo que sempre vamos ver nas Escrituras, é esta associação entre o desejo pela fama, o desejo pela importância e o amor às riquezas. Sempre andam juntas, e também o adultério, a imoralidade sexual. Estes três elementos sempre se conjugam na vida. Diz assim então, ainda o versículo 39, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. É terrível, porque eles exploram os mais necessitados, os mais desfavorecidos da sociedade. E nesta ocasião, neste tempo, eram as viúvas. Bem, qual é a condenação para estes homens, para estes falsos mestres? Estes sofrerão juízo muito mais severo. Muito mais severo. Bem, não cessou na geração do Senhor Jesus. Os apóstolos também denunciaram que dentro da própria igreja, homens se levantariam, surgiriam para ter a mesma prática, ter a mesma atitude, mostrar o amor pelos bens materiais, pelas riquezas deste mundo. Vamos até à segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Notem a partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, está bem, capítulo 2, versículo 1 de 2 Pedro, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, notem esta frase aqui, movidos por quê? Avareza, por amor ao dinheiro. Farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado, a longo tempo, não tarda. E a sua destruição não dorme. É isto que deve acontecer com aqueles que tentam fazer comércio da Igreja do Senhor. Notem o que o apóstolo Paulo, e será ele o homem que nós iremos observar nesta manhã, o que ele também tem a dizer sobre esta prática. Aliás, na perspectiva do apóstolo Paulo, é um alerta até mesmo para pastores que estão numa igreja conservadora, numa igreja que privilegia a palavra de Deus, cuja a palavra de Deus é aquela que, vamos dizer assim, moldeia a igreja do Senhor. Notem o que ele diz aqui em 1 Timóteo capítulo 6. A partir do versículo 3. Diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Versículo 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é o quê? Fonte de lucro. Eu não sei se sabes o que significa piedade, mas significa ser devoto a Deus. Então eles usam esta imagem de devoção a Deus para obter lucro, dinheiro, prosperidade. Diz o texto, de facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos como? Contentes, satisfeitos. Ora, os que querem ficar ricos, e aqui sempre que leio esta frase, lembro-me sempre de uma pregação do pastor Augusto Nicodemos,
quando ao pregar esta mesma passagem ele afirma que se alguém quer ficar rico na igreja, se algum pastor ou algum ministro quer ficar rico na igreja, deve deixar o ministério e ir trabalhar, fazer dinheiro, trabalhar duro. Porque a igreja, o ministério, servir o Senhor e a sua igreja não é lugar para fazer dinheiro. Bem, quem quer fazer isso na igreja, notem o que acontece. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então é isto que a Bíblia tem a testemunhar acerca daqueles que procuram o ministério como um lugar para serem prósperos. Com isto em mente, vamos até à nossa carta, 2 Coríntios capítulo 12, e vamos ler o nosso texto de hoje, a partir do versículo 14 até o versículo 18. Diz assim então, 2 Coríntios 12, 14 até o 18, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesados, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Até aqui a leitura. Por isso, nesta manhã, quero convidar a todos a vermos juntos as motivações de um verdadeiro servo de Deus. As motivações de um verdadeiro servo de Deus. Relembro aquilo que está a acontecer na igreja de Corinto. Esta igreja tinha recebido falsos mestres, homens que se faziam de apóstolos, mas que o apóstolo Paulo diz que na verdade são ministros de Satanás. Estes homens entram na igreja e percebem que o apóstolo desta igreja é o apóstolo Paulo, bastante conhecido. E para que eles tenham plataforma, para que eles possam falar livremente à igreja os seus erros, as suas mentiras, os seus desvios, eles precisam de destronar o apóstolo Paulo nesta igreja. E para fazê-lo, eles precisam de denegrir a mensagem apostólica, algo que já vimos que eles fizeram, pregaram um outro Jesus por meio de um outro Espírito, um outro Evangelho. E além disso, agora eles atacam o caráter do apóstolo, o caráter do homem de Deus. E aquilo que nós estamos a ver neste texto é este ataque subtil de que o apóstolo Paulo é alguém que está no ministério por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa dos bens materiais. Então esta é a sua defesa. É aquilo que ele tem a dizer sobre o seu verdadeiro interesse no ministério. E aqui ele deixa-nos esta riqueza sobre as motivações corretas para estar no ministério. Algo que a igreja precisa de aprender e avaliar nos candidatos ao ministério nesta igreja, e algo que nós, ministros do Evangelho, precisamos manter nas nossas vidas para sermos fiéis até ao fim, até que o Senhor nos chame ou Ele volte. Em primeiro lugar, então, a primeira motivação que o apóstolo Paulo expressa neste texto é ser fiel ao Evangelho. A sua motivação é ser fiel ao Evangelho. Notem o versículo 14 novamente, a primeira frase, diz assim: tenho-me tornado insensato. Versículo 11 estava a ler, versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Novamente, o apóstolo Paulo diz a esta igreja, esta é provavelmente a quarta vez que ele está a dizer a esta igreja: eu não vos vou ser pesado. Não irei, em outras palavras, cobrar nenhum dinheiro, não irei pedir nenhum sustento da vossa igreja.
E provavelmente a tua pergunta é porquê? Porquê que ele está a fazer isto? Porque em outras partes ele recebeu de outras igrejas, outros homens, apóstolos e pastores receberam das igrejas. Porquê que isto está a acontecer? Bem, o apóstolo Paulo explica-nos isso e ao explicar vai mostrar-nos que tudo está dentro do Evangelho. A razão é o Evangelho. Vamos então até à primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 9. Versículo 11 e 12. Notem a explicação do apóstolo Paulo da razão pela qual ele não iria receber nada da igreja de Corinto. Versículo 11 e 12 diz assim: se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos, e notem bem aqui, qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então o apóstolo Paulo decide não receber nada da igreja, porque ele não quer que isso seja um obstáculo à pregação do Evangelho. Bem, o que é que está por detrás disto? Quando estudamos a realidade da cidade de Corinto, nós entendemos que a cidade de Corinto era um lugar extremamente comercial. Um lugar onde empresários, homens de negócio, famílias que queriam fazer dinheiro iriam, porque era um lugar onde se obteria a riqueza facilmente. Ainda hoje, a cidade de Corinto é conhecida pelas suas passas. Quando compras um pacote de passas de uva, irás ver a origem das passas de uva são de Corinto. Desde a antiguidade, esta era a cidade, este era o lugar de fabrico dessas passas e de muitas outras coisas, das quais famílias ficavam extremamente ricas. Claro, no meio desta realidade de riqueza, muitos pregadores, muitos palestrantes itinerantes passariam por esta cidade, se levantariam numa praça, começariam a discursar de uma forma pomposa e eloquente e, no final dos seus discursos, eles receberiam dinheiro por causa desse discurso. Era algo normal, era algo que acontecia. O apóstolo Paulo então chega a esta cidade, vê esta realidade e ele percebe que o Evangelho não pode ser igualado a estes discursos, porque é uma mensagem urgente, importante, para aquele que precisa ser salvo. Então ele decide não cobrar nada. Ele trabalha por sua própria conta para obter o seu próprio sustento no meio destas pessoas e prega o Evangelho gratuitamente. Pessoas são salvas, a igreja se edifica e mesmo durante esse tempo, 18 meses que ele esteve ali, o apóstolo Paulo não cobra nada desta igreja. Ele mantém o seu padrão. Agora nós lemos em 2 Coríntios que ele está pronto para ir pela terceira vez. Significa que na primeira vez ele não os foi pesado, não cobrou nada desta igreja. Uma segunda vez, que foi uma viagem triste e dolorosa, ele não cobrou nada. E agora na terceira vez, o apóstolo Paulo mantém o seu padrão no ministério. Eu não vou receber nada. E a razão qual é? É a mesma. Por causa do Evangelho. Não quero criar nunca um obstáculo no Evangelho. Hoje, nesta igreja, a razão pela qual o pastor Jairo pregou o Evangelho é porque nós temos pessoas na nossa igreja que nós não conhecemos, que nós não sabemos quem são, não sabemos se são salvas, não sabemos se morrerem irão para o céu, e por isso pregamos o Evangelho por amor à tua alma, por querer que tenhas a vida eterna. Bem, o apóstolo Paulo iria voltar a esta igreja, iria encontrar provavelmente caras novas, e ele precisava manter o mesmo padrão, a mesma filosofia, a mesma ideia de ministério. Há uns anos atrás, um pastor, agora caído em desgraça, numa aula para pastores de mestrado, estava eu e mais alguns pastores da minha geração, jovens, 18 anos, e este pastor virou-se para nós e disse: jovens, vocês agora são muito conservadores, muito fechados, muito ortodoxos na vossa teologia e prática. Bem, ele sabia bem que eu era bem conservador, bem fechado na teologia, e com os meus colegas também. E então ele disse: quando vocês chegarem à minha idade, certamente vocês estarão um pouco mais abertos
e um pouco mais moderados. Bem, é caso para dizer que se abriu tanto que hoje está perdido, fora do ministério, com família destruída, casamento destruído. Bem, quando olho para a vida do apóstolo Paulo, é alguém que me diz que ele irá manter o mesmo padrão, que ele irá ficar da mesma forma que sempre foi conhecido, que ele não irá agora ser mais aberto e mais moderado, ele continua a ser o mesmo apóstolo, o mesmo homem de Deus, com os mesmos requisitos, com a mesma forma de estar. E isso porquê? Por causa do Evangelho. Por causa da pregação para a salvação dos perdidos. Bem, é isto que ele diz a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, vou passar somente a ler. O apóstolo Paulo diz, mantém, na segunda carta, melhor dito, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. A ordem divina, a ordem bíblica é manter o padrão. Manter aquilo que está estabelecido desde a era apostólica até aos nossos dias. Continua firme, constante, consistente naquilo que aprendeste. Bem, como servos de Deus, precisamos de seguir esta ordem apostólica, precisamos de manter tudo na mesma por causa do glorioso Evangelho de Cristo. E a igreja precisa de escolher homens que se mantêm fiéis às verdades antigas e eternas do nosso Deus. Vivemos tempos difíceis, onde muitos pastores vão sucumbindo diante da pressão do mundo e das suas igrejas, para a tristeza nossa. E muitos deles fazem por causa do amor ao dinheiro. Há um movimento nos Estados Unidos conhecido como Big Eva. Em português seria Big Eva, que vocês podem procurar na internet para saber exatamente do que se trata. E é um movimento de pessoas com muito dinheiro que estão a financiar ou a aliciar pastores conservadores, ortodoxos de igrejas batistas, que amam as Escrituras supostamente, para que eles mudem as suas afirmações, as suas convicções, naquelas que a cultura hoje abraça. Então nós vamos vendo isto muito nos Estados Unidos, no Brasil também está a acontecer isto. Homens que outrora tinham uma posição clara, bíblica, sobre temas como o papel do homem e da mulher na sociedade, o ter filhos, sobre o casamento, sobre o aborto, sobre o homossexualismo, hoje mudam tudo isso, aliciados pelo dinheiro. Há um pastor na Flórida que agora é senador do estado da Flórida, um pastor negro que é pastor batista na igreja de Martin Luther King, que recebeu 300 e tal mil dólares para mudar a sua posição sobre o aborto. Bem, é isto que está a acontecer nos nossos dias. E isto mostra-nos que há homens que estão no ministério não por fidelidade ao Evangelho, mas porque amam o dinheiro. Amam a fama. E a igreja precisa de excluir esses homens, tirá-los da sua congregação, porque devemos ter somente homens que serão fiéis até à morte, como o apóstolo Paulo, ao Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, para terminarmos esta manhã, a sua motivação é o bem-estar espiritual dos crentes. A sua motivação é o bem-estar espiritual dos crentes. Versículo 14 ainda, novamente, no capítulo 12, diz assim: pois não vou atrás dos vossos bens, também seria a segunda parte do versículo, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo deixa bem claro aqui que a sua motivação no ministério é ou são as pessoas. Não é algo que a sua carne desejava, não são os bens materiais, e a sua vida mostra claramente isso, mas sim pessoas, vidas, salvação,
Bem, no início do versículo, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Notem no versículo 14: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Então ele quer ir ter com as pessoas, quer estar com as pessoas, não aquilo que as pessoas têm para dar. Bem, isto acontece em primeiro lugar porque o apóstolo Paulo nesta mesma carta havia dito que ele fez a sua segunda viagem a Corinto e que essa viagem resultou num momento muito triste e doloroso para ele, para a igreja, e que ele não quer voltar a repetir esse momento. E ele expressa isto no capítulo 2. Agora, no capítulo 12, ele diz que está pronto, está disponível, está preparado para ir ter com esta igreja. Bem, em segundo lugar, também ele quer deixar claro que ele não é um covarde, que simplesmente envia cartas que, segundo os apóstolos ou falsos apóstolos, são cartas que mostram que o apóstolo Paulo é um leão, que é muito forte, mas que quando está presente é mais um gatinho, mais fraquinho, mais tímido, não tem a coragem que parece ter nas cartas. O apóstolo Paulo deixa claro que não é isso, não é essa a sua intenção ao chegar à igreja, mas deseja que a carta possa mudar a situação, para que eles possam receber edificação e não destruição por parte do apóstolo Paulo. Então, todo o seu objetivo é a edificação desta igreja. Todo o objetivo do apóstolo Paulo é que esta igreja possa crescer. E isso fica bem implícito quando ele diz: eu não procuro os vossos bens, mas sim vocês. É a vocês que eu procuro. É o vosso coração, o vosso crescimento espiritual, a vossa vida com Cristo é o meu objetivo. Bem, ele mostrará claramente isso nesta ilustração que ele coloca, nesta analogia. Ele diz: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele tira este princípio do livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 14, onde Salomão diz que a casa e os bens são como a herança dos pais. Só que aqui o apóstolo Paulo aplica de uma forma espiritual isto aos seus filhos espirituais. O objetivo dele é deixar uma herança, um património espiritual para esta igreja, para que ela continue na sua maturidade, no seu crescimento, até ser independente. Haveria uma altura onde o apóstolo Paulo já não estaria mais e esta igreja precisava continuar com tudo aquilo que ele deixou para que ela possa continuar. Em 2012, quando fui a Londres, visitei a igreja do famoso pastor Charles Spurgeon, Tabernáculo Metropolitano de Londres, e queríamos, tanto eu como o pastor Tiago Bugalho da Ramada, conhecer esta igreja, saber se esta igreja continuava a ser aquela igreja que Spurgeon há mais de 120 anos atrás havia deixado intacta. Bem, fomos até lá, saímos do metro e mal saímos do metro vimos uma fachada que parecia que estávamos na Grécia. Muito bonita a fachada da igreja. À primeira vista a igreja parece estar nos trinques. Mas nós queremos ver por dentro, queremos ver e conhecer como é que esta igreja está e entramos na igreja. Fomos atendidos por um irmão mexicano, o que foi bom porque o nosso espanhol era melhor que o inglês. E então ele começou a contar-nos como estava a igreja e a levar-nos a conhecer a igreja. Era extraordinário. Bem, eu conhecia a história de Spurgeon, sabia que ele tinha chegado a esta igreja quando ele tinha 20 anos, tinha mais ou menos 200 pessoas e quando ele morreu a igreja tinha cerca de 10 mil pessoas. Foram 30 e poucos anos de ministério. A construção de um seminário, de uma livraria. Este homem deixou um património espiritual nesta igreja. Era o pai espiritual desta igreja. Entramos e vimos o busto dele ali bem na entrada da igreja. Continuava a ser um marco, um exemplo para esta igreja. Bem, este jovem continuava a mostrar-nos a igreja e convidou-nos para voltar no domingo. No domingo voltei à igreja à tarde para um culto de pregação. E quando entrei, estava assim como hoje, com camisa sem gravata, entrei e vi que todos estavam com gravata. Senti-me mal. O que é que se passa aqui? Os diáconos perguntaram-me de onde é que eu era. Eu disse que era líder de jovens numa igreja em Portugal. Eles olharam para mim. Ok, deixaram-me passar, entrei. E estávamos com um casal que tinha uma menina de 5 anos que não lhes foi permitido assistir ao culto.
porque só podiam assistir pessoas de 14 anos para cima. O que era uma regra estranha. Imagina, o Miratejo não entraria naquela igreja. Eles tiveram que ir para uma sala à parte e assistir ao culto numa televisão. Sentámos e a minha primeira reação foi: esta igreja, eu acho que não vem aqui muita gente. Bem, para espanto meu, 1000 pessoas. Jovens, para ouvir a pregação. Um pastor velho, com cerca de 60 e tal anos, que subiu ao púlpito e dirigiu o culto e pregou. Tudo numa hora certíssimas a inglês. E sabem, naquele dia foi extraordinário. Porque não era preciso uma grande música, um estilo de música, não era preciso uma igreja muito bonita, continuava a ser aquela velha igreja, mas as pessoas vinham. E porquê que elas vinham? Porque havia um legado espiritual que foi deixado por um homem de Deus e continuava a ter um homem de Deus à frente, que ao abrir a palavra de Deus tocava corações, até mesmo de jovens de bairros difíceis na cidade de Londres. Foi um culto extraordinário, muito edificante. Era isto que o apóstolo Paulo procurava com a igreja de Corinto. Um legado, um património, que agora eles, como filhos na fé, deviam continuar a percorrer. Um pastor deve procurar o melhor para o crescimento da igreja, onde Deus o colocou, deve fazer o que é são para que haja progresso espiritual e independência daqueles a quem Deus confiou. A igreja deve escolher homens cujo único interesse são vidas, pessoas e não o material. Vamos orar. Senhores, te agradecemos esta manhã por este tempo com a tua igreja, pelo teu povo reunido, pelas pessoas que nos visitam, pelas crianças, senhores, que esta manhã tocaram no louvor, pelas notícias das tuas bênçãos que chegam a esta tua igreja. Senhor, obrigado. A tua graça é sempre sublime, imensa, mais do que nós podemos imaginar. Ajuda-nos, Senhor, agora, diante destas verdades, a sermos uma igreja que se mantém fiel ao Evangelho, cuja motivação é essa fidelidade ao Evangelho. Nós não queremos, Senhores, agradar o mundo, nós queremos agradar-te a Ti. Nós não queremos, Senhor, agradar a pessoas, nós queremos ser fiéis ao Teu Evangelho. E, Senhor, que não haja dinheiro no mundo, dinheiro nenhum neste mundo, que possa corromper a Tua igreja e os Teus servos neste lugar. Senhor, oramos para que nós possamos deixar uma riqueza espiritual que começa com o interesse pelas pessoas, pelas suas vidas, pelo crescimento espiritual delas e que irá, Senhor, permanecer por gerações. Senhor, oramos para que seja assim com a nossa igreja, que esta motivação esteja presente sempre em procurar vidas, pessoas, sejam elas quem forem, que nós possamos amar como Tu as amas, Senhor. Deus, obrigado por este tempo, continua a ser com a nossa igreja. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.